Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje uma live especial. Vamos fazer esse ratinho que me tirou tanta paz, né? Durante tanto tempo. Sim, gente. O Mickey, olha, era para mim um bicho-papão que eu não queria pegar de jeito nenhum. Acreditem. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Cris, a Crislaine. Quanto tempo, Cris? Que bom ver você aqui. A Jânia. Oi, Vilma. Boa tarde, minha anjinha. Boa tarde, Valquíria. Boa tarde, Márcia. Hilda, boa tarde, minha querida. Cícera, a Silvéria, a Silvana, a Silvânia, a Milene. Boa tarde, meus anjos. Olha minha xará aqui, a Michele. Boa tarde. Gente, avisem as meninas lá do grupo de vocês que vocês chegaram, que começou a nossa live, hein? A Valécia também está aqui. Boa tarde, minha anjinha querida. Sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos fazer um doce muito especial. Sempre que eu venho trazer o Mickey aqui para vocês, eu conto essa história, né? Gente, como eu tinha medo de fazer o Mickey. Por quê, Mi? Porque o Mickey, para mim, é um personagem muito especial para as pessoas, né? Como eu coloquei para vocês na chamada, mais de 80% das mamães pedem Minnie e Mickey para os filhos, né? Bolo ou a festa da Minnie, do Mickey. Então, é um personagem muito querido e muito visto. Então, como todo mundo conhece o Mickey, se você não faz as características idênticas, a pessoa já vai falar, tem alguma coisa estranha aí. Então, eu sempre que via uma modelagem do Mickey e da Minnie, eu falava, meu Deus, deve ser muito difícil de fazer, porque muita gente erra, né? A maioria das modelagens que eu via não era bonita. Então, eu sempre falava, o Mário que atendia os clientes, né? Pegava os pedidos, eu falava, amor, se alguém pedir Mickey, nem precisa perguntar para mim, eu não vou fazer. E aí, muita gente perguntava, né, amor? É verdade. Boa tarde, Michele. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, confeiteiros e confeiteiras. É verdade. Essa insegurança que foi necessário passar, né, por isso. E que bom que você passou por isso, porque tem toda a expertise para passar agora para elas. Esse passo a passo, você pegar essa característica. Por falar nisso, estou lendo aqui o comentário de vocês. Façam as suas perguntas assim que possível, eu leio a dúvida de vocês aqui para mim responder, tá bom? Isso mesmo. Então, gente, como vinham muitos pedidos, o Mário conversou muito comigo e falou, não, você precisa deixar essa insegurança para lá, você é capaz, olha quanta coisa linda você já fez, você consegue sim, eu tenho certeza, confio em você. Você confiava mesmo, amor? Ou você só quis me impulsionar? Confio até hoje. E que bom que não sou só eu, né? Olha só, quantas alunas que confiam na sua forma não só de fazer, mas de passar o conhecimento, de passar o aprendizado. Graças a Deus, né? Muito obrigada a todos vocês que me dão essa confiança, que acreditam em mim, que estão aqui na live de hoje para aprender a fazer esse ratinho. Bom, eu, como vocês viram, perdi o medo, né? Coloquei a mão na massa, fiquei uma semana fazendo o Mickey até acertar o rostinho dele, e aí eu vi que eu era capaz. E não só do Mickey. Fazendo o Mickey, eu percebi que eu conseguia fazer outros personagens também. E aí eu só consegui evoluir. A partir daí eu só fui evoluindo porque eu perdi o medo. E olha, às vezes o medo tá te travando, né? Eu sei que você aí às vezes está com medo, tem medo de colocar a mão na massa, tem medo de fazer uma modelagem. E eu vou te falar, o seu medo está te travando, está impedindo que você vá adiante, que você consiga coisas maiores, alçar voos mais altos. Por que que você está com medo? Está com medo de errar? Então coloca a mão na massa. Porque se você errar treinando, você vai conseguir corrigir aquele erro que você teve. A nossa aluna da formação falou exatamente isso, né? Mi, depois que eu finalizei, eu vi que dava para eu ter feito melhor algumas coisas. E aí eu falei para ela, parabéns para você. É exatamente isso que eu queria que você percebesse no desafio.
que você consegue sim fazer e que no próximo você vai conseguir fazer melhor, porque você percebeu onde você errou. E é só assim, gente, só colocando a mão na massa que a gente aprende. Eu comecei na confeitaria, já fazia bolos para casa, né? Sempre fiz bolos para o pessoal de casa, mas quando a gente abriu a confeitaria, eu nunca fiz um bolo de teste. Por quê? Porque eu já fazia em casa. Então, quando eu abri a confeitaria, já sabia o ponto do recheio, a massa e tudo mais. Mas o que eu estou querendo dizer? Se entrava um pedido de um tema que eu nunca tinha feito, não sendo Mickey, eu fazia. E aí, depois do Mickey, eu não tive mais medo nenhum, porque eu sempre treinei muito antes de fazer o bolo, né? Então, eu tinha uma encomenda do Shrek e da Fiona para um casamento. 50 trufas de cada, né? Do Shrek e da Fiona. Nunca tinha feito. O que eu fiz? Uma semana antes comecei a treinar, comecei a testar, comecei a ver como que eu ia fazer o rostinho, né? Hoje, no dia mesmo que eu pego e treino, eu já consigo fazer. Por quê? Foram muitos anos de prática, né? São 15 anos fazendo modelagem. E você vai chegar aí também, eu tenho certeza, tá? Não duvide de você, você consegue. Hoje, então, vamos fazer o Mickey. E eu tenho notícias importantes para te dar. Daqui a pouquinho eu vou te dar essas notícias, porque a gente vai fazer um evento especial na semana que vem. A semana do bolo lucrativo, uma semana que nós vamos fazer 3 bolos juntas, tá? É um evento gratuito, eu quero muito que você participe, que você entenda como funciona esse universo dos bolos personalizados, para você começar a colocar a mão na massa e ganhar dinheiro com bolos personalizados. Eu percebo que muita gente faz muito bolo bonito, eu fico encantada, gente. Como que tem gente hoje no mercado que faz bolo de chantininho, de buttercream, lindo, com espatulagem perfeita. Mas tem muita gente fazendo igual, muita gente boa. O que fazer então para se diferenciar? É difícil fazer bolo personalizado? Vou te mostrar que não. Então, olha, já deixa reservado aí, segunda, terça e quarta, dia 12, 13 e 14, né, amor? Isso mesmo. Semana que vem já. Semana que vem, segunda, terça e quarta, às 7h30 da noite, a gente tem um encontro marcado nessa semana especial, onde eu vou te ensinar a fazer bolos lucrativos de verdade, que vai te diferenciar da concorrência e vai fazer você, aí sim, ganhar muito mais do que você tem ganhado só com bolos normais, né? E você que não faz bolo ainda, já vai começar no caminho certo, tá bom? Então, se inscreve. Para se inscrever, o link está aqui na descrição, tá bom? Na descrição do vídeo, é só clicar, entrar no grupo para participar da semana do bolo lucrativo. Só vai participar quem se inscrever, tá bom? A gente vai enviar tudo lá para vocês, material complementar, tudo que vocês precisam para participar dessa semana que, olha, a gente está preparando 3 bolos incríveis e que tem realmente saída dentro do mercado de bebês, de crianças. Vocês vão amar. E para dar start, hoje eu quero começar a aquecer, né? Aquecer vocês nesse mundo dos bebês, nesse mundo das crianças, nesse mundo infantil, que é o nosso maior carro-chefe, né? As mamães são os nossos melhores clientes, porque a partir do momento que elas já sabem que elas estão grávidas, elas já começam a pensar nos bolos, nos doces, no aniversário de 1 aninho, nos mêsversários. O doce que eu vou fazer aqui com vocês é um doce que você vai poder fazer como um bolo personalizado, exatamente. Então, eu vou fazer um mini bolo personalizado. A gente vai fazer o cilindro, olha. A gente vai usar o cilindro hoje para fazer um mini bolo personalizado que está super em alta. As mamães estão pegando muito hoje em dia, né? Para comemorar o mêsversário. Um bolinho simbólico só para tirar foto e para comer o papai e a mamãe. E tem gente que quer bolo de 2 andares, tá, gente? Então, olha, tem cliente de tudo quanto é jeito. Você tem que estar preparada para atendê-los, né? Então, vamos começar com esse, o cilindro.
Então, para o nosso doce de hoje, a gente vai usar o cilindro. Esse aqui é o cilindro da BWB, tá bom? Você vai rechear ele com bolo, né? E aí a cliente vai escolher o bolo que você tiver no seu cardápio. Recheia ele como um bolo normal mesmo, tá? E aí a gente vai começar cobrindo o cilindro como bolo. Então, eu vou usar pasta de leite em pó para cobrir. E como base, eu vou usar... Tô aqui na frente, né, amor? Como base, eu vou usar a base grande para doces, tá? Que ela aí fica perfeita, o tamanho certinho para colocar o cilindro, tá bom? Posso ir para a mesa? Pode sim, amor. Bora lá para a mesa. Vamos lá. Eu vou começar, então, cobrindo o cilindro com a pasta azul claro. E aqui, essa pasta aqui que eu tô usando, ela já tá com um pouquinho de CMC, tá? Que eu tô usando a pasta original. Vou abrir. E aí a gente vai sempre olhar a altura do cilindro. Se está na altura certa. Vou pegar aqui a régua para medir. Olha, tem 9,5. Tá certinho. Eu vou abrir ela um pouquinho mais fininha, não preciso cobrir com uma pasta tão grossa. E aí eu vou cortar a pasta retinha. Olha, para ficar bem retinha, você pode já cortar com a régua, tá? E aí eu vou medir aqui desse lado. Nove e meio. E aí, para cobrir o cilindro, tá vendo? É bem fácil. É como se você fosse cobrir um bolo mesmo. Eu vou cortar já do tamanho certo. Para sobrar um pouquinho a hora que eu for colocar ali no cilindro. E aí, a parte de cima, eu já vou colocar antes de colocar essa parte aqui da lateral, tá? Então, eu vou abrir. E aí, eu vou pegar um cortador do tamanho certinho aqui da parte de cima. Vou passar a colinha de CMC. E vou grudar aqui primeiro na parte de cima do cilindro. E aqui na base, eu vou virar, vou passar a colinha na base, na lateral, né? E vou envolver o cilindro.
Aqui onde sobrou a pasta, eu vou cortar o excesso da pasta. Vou deixar bem retinho. Você pode usar a estequinha para deixar aqui bem retinho. E aí, deixa eu limpar aqui que eu vou dar uma dica para vocês, olha. Se ficar com marca de dedo, olha, é só você fazer isso aqui. Tira toda a marca do dedo. Tá? O cilindro é bom por causa disso. O bolo a gente não consegue fazer isso, né? Legal? Agora eu vou fazer a parte de baixo dele. Aqui eu usei o azul claro. Para fazer a parte de baixo, eu vou usar um azul mais escurinho. Esse azul que eu tingi essas duas pastas é o mesmo, é o azul royal, tá? Eu vou abrir ele uma cobrinha. E aí você pode fazer ela mais fininha, porque ela vai ficar por cima, né? E aí eu vou cortar. Vou cortar com 4 centímetros. Vou virar a fitinha. E olha, ficou com uma rebarbinha. Eu vou tirar essa rebarba. Sempre lembra de tirar a rebarba para ficar bem bonito o seu trabalho, tá? Passo a colinha de CMC. Se a sua pasta estiver muito molinha, você coloca um pouquinho de CMC nela para ela ficar mais durinha, assim, igual a minha, mais flexível e mais firme, tá? Que às vezes a pasta tá muito fresquinha e ela fica muito macia e a gente não consegue fazer isso. Por falar em CMC, amor, tem uma dúvida legal em relação ao CMC. Tô aqui, pode falar. A Marilda perguntou se o CMC não faz mal. Marilda, olha, até hoje não há estudos que comprovem que faz mal. O CMC ele é usado para engrossar certos alimentos, tá? Ele deixa o alimento mais espesso, como gelatina. Você percebe que a colinha vira uma gelatina, né? E ele ajuda a secar a pasta. Então, ele é um secante, é um espessante que é usado há muitos anos na culinária.
Então, até hoje, não há estudos que falem sobre ele fazer mal, tá bom? Então, pode usar despreocupada, só deixe longe de crianças, eu sempre falo isso. Já aconteceu com uma confeiteira, dela deixar na mesa, ela tem, né, uma criança pequenininha, a criança achou que era açúcar e virou o vidrinho na boca. E o que aconteceu? Sugou toda a umidade da boca da criança e ela não conseguia respirar, porque secou a garganta, né? E ela teve que correr no hospital. Graças a Deus, a criança ficou bem. Então, sempre deixe fora do alcance dos seus bebês. Você que tem bebê, sempre tome esse cuidado, tá bom? É sempre bom falar isso, né, amor? Sim, porque em pequena quantidade na pasta não faz mal. É óbvio. Só que em grande quantidade, aí sim. Mas tudo que é em grande quantidade não é legal, né? Não, imagina, deve secar a boca, você não conseguir nem engolir, né? Uhum. Assim como outros ingredientes que você usa não só para fazer a pasta, mas para fazer seus bolos, seus doces aí no dia a dia. Agora, olha a tua pergunta aí em comum aqui, que foi legal. A Adriana perguntou, amor, qual doce está dentro do cilindro? Ou, vou até complementar a pergunta dela, qual doce pode ir aí dentro desse cilindro? Como a gente está pensando em um bolo de mêsversário, eu falo para você rechear ele com bolo, tá? O cilindro eu sempre gosta de rechear com bolo mesmo. Bolo e recheio, então ele seria um bolo recheado, tá? Olha, aqui eu abri uma cobrinha bem fininha, que eu vou colocar aqui na junção das duas pastas. Aí é interessante eu mostrar para vocês que aqui onde ficou a rebarba, né? Rebarba não, a emenda, eu deixo para trás, tá? Fica para trás e aí eu vou colocar a pontinha aqui também na emenda. Passei a colinha de CMC. Prontinho. Aí, eu vou fazer alguns coraçõezinhos que eu vou colocar aqui no meu bolinho. Vou fazer aqui na pasta branca. Passo colinha na base. Passo colinha. E vou colocar o cilindro. Agora sim, porque aí o chocolate fica sujando o tapetinho aqui. E agora a gente vai mexer com a pasta branca. Aí ele já fica ali certinho.
Deixo ele bem fininho, com mais ou menos 2 milímetros. E eu vou cortar os coraçõezinhos. Eu tenho aqui o ejetor de coraçãozinho, né? Esse ejetor vem 3 tamanhos diferentes. Eu vou usar o menor, tá? Vou fazer vários coraçõezinhos. Se você não tiver o ejetor de coraçãozinho, pode fazer de bolinha. Vai ficar bem bonitinho também, que fica com poá. O cortadorzinho do Mickey também, se você tiver o cortadorzinho da silhueta do Mickey, vai ficar bem legal também. Eu vou passar a colinha. Eu vou passar a colinha no bolinho que fica melhor para mim. Eu estou aqui, amor, na frente? Eu vou passar assim, espaçando. E aí eu venho colando os coraçõezinhos. Vou passar aqui entre eles, já na parte de cima. Como que eu cheguei nesse bolinho, né? Quando você procura Mickey Baby, né? A mamãe pediu um Mickey Baby. Então, você vai procurar lá o desenho do Mickey Baby. E aí você vai ver que tem ele no quartinho dele. E esse daqui é o desenho da parede do quarto dele. E aí tem o Mickey, na verdade, né? A silhueta do Mickey na parede. Mas a Mi não tem a silhueta do Mickey. Então, eu vou deixar de fazer o bolo da mamãe, porque não tem. Não, gente, olha só como fica lindo com os coraçõezinhos. Olha só que gracinha que fica. E aí eu vou fazer a plaquinha para colocar aqui com o nome e o mês da criancinha, né, do bebê. Eu vou fazer a plaquinha agora, porque ela já vai secando enquanto a gente faz o Mickey. Vou abrir a pasta. E vou usar o cortador. Vamos ver aqui o cortador que vai ficar legal, olha. Esse aqui vai ficar bonito, não fica tão grande, né? Eu vou cortar com esse lado crespinho. Olha, vai ficar bem bonito. Posso até colocar mais para baixo. Vou deixar ele aqui secando, para a gente começar a fazer o Mickey. Bom, deixa eu ver se vocês estão com alguma dúvida. Vamos lá. Professora, esse doce a gente pode comer? Claro, Marilda. Marilda, aqui a gente está usando a pasta de leite em pó já, para a gente poder comer tudo, viu? Tanto doce de dentro como de fora. Fica uma delícia. O CMC não faz mal, isso eu já respondi, né? A Cássia perguntou se eu uso o dióxido de titânio na massa. Sim, para deixá-la branquinha, eu preciso usar o dióxido de titânio, que é o corante branco em pó, tá bom?
Muita gente tem dúvida sobre isso, se faz mal, se não faz mal. Vou falar para você que faz mal se for em grande quantidade. A quantidade que a gente usa, que as pessoas que comem nosso doce vai comer, não vai fazer mal, porque ele não come o nosso doce todos os dias, né? Então, é como se fosse uma bala. Toda bala e todo doce esbranquiçado que você compra tem dióxido de titânio, tá? Então, pode dar uma olhada no rótulo. Aquelas balas que são branquinhas têm dióxido de titânio, tá bom? Se eu coloquei CMC na pasta, essa daqui é a original. Como essa aqui é a original, eu preciso colocar, tá? Se fosse a Flex, eu nem colocaria. Qual a medida desse cilindro, Mi? A Valécia perguntou. Valécia, é o cilindro da BWB. Mi, você indica alguma loja para comprar esses cortadores? Eu vou ver direitinho, aí eu passo para vocês, tá bom? Normalmente eu compro na Shopee. Bom, vamos fazer o corpinho? Ó, começo fazendo uma coxinha de 18 gramas, tá? Essa coxinha, agora eu não vou responder vocês, amor, se tiver alguma pergunta até você pode fazer, mas eu posso responder no final. Que eu acho melhor, porque aí a aula fica mais dinâmica, né? Então, se você tiver qualquer dúvida, pode perguntar, que aí no final da aula eu respondo, porque agora eu vou colocar no desenho do Mickey, que eu gosto sempre de olhar o desenho, né? Eu vou colocar aqui no desenho. E aí, depois eu respondo qualquer dúvida que vocês tenham, tá? O Mickey Baby, ele é fofinho. Então, essa coxinha, ela tem que ser fofinha. Aqui na parte de cima, eu vou até deixar aqui, ó, dar uma apertadinha, deixa ele bem barrigudinho. Bebê é tudo barrigudinho, né? Assim. E aí, para fazer a estrutura dele, eu vou usar o palito de bambu de churrasco, tá? Que ele não quebra e não tem perigo. Mi, tem perigo a criança comer? Tem perigo a criança comer. Você vai avisar sempre a mamãe, tá? Como é um bolo de mêsversário, sempre avisa a mãe, ela já vai até saber, né? Que todas as modelagens têm estruturação de madeira, né? De palito. Então, para ela sempre tomar cuidado, se for dar para o bebezinho, para ele não se machucar com o palito que tem dentro, tá bom? Eu vou fazer um buraquinho aqui no meio. Eu gosto de fazer com a estequinha, porque não deforma o corpinho, né? Ó, passo colinha. Coloco o palitinho. Se você quiser fazer a modelagem num isopor, para colocar o palito até o final do isopor, pode fazer, tá? Mas aqui para filmar fica ruim para vocês. Eu vou até pedir para o Mário dar um zoom aqui, para vocês conseguirem ver mais de pertinho. Aí, eu vou fazer a perninha, então o corpinho tem 18 gramas e cada perninha tem 4 gramas. Faço uma bolinha, faço uma coxinha, e aí essa coxinha eu vou fazer esse movimento aqui, para separar o pezinho da perninha, tá? E aí eu vou dar uma apertadinha aqui no tapetinho, o pezinho, e alongar ele um pouquinho. E aí eu vou ver aqui se ficou certinho. Olha, ficou perfeito. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Faço uma bolinha, faço uma coxinha, e aí eu vou deixar o pezinho e vou alongar a perninha. Vou deixar o pé retinho, dou uma espichadinha no pé para ele ficar mais oval. E aí eu gosto de pegar a estequinha e fazer a marcaçãozinha aqui do pezinho. Olha, para ele ficar bem bonitinho.
Passo colinha. Passo colinha. E vou fazer os bracinhos. Para cada bracinho, eu tenho 2 gramas da pasta azul. E vou fazer uma cobrinha. Vou fazer a mesma coisa com o outro. A parte onde eu vou colocar a mãozinha, eu vou deixar retinha. Vou pegar a estequinha de faquinha e vou fazer uma marcação aqui na manga. Vai ficar assim. Aonde eu deixei retinho, eu venho e faço essa marcaçãozinha. Vou ver se o tamanho tá bom. Olha, ficou muito curtinho. Eu vou alongar mais um pouquinho. Olha, vai pôr a mãozinha no pé. Então, você coloca aqui no ombro e vê se ele veio até o pezinho. Perfeito. Vou fazer a marcação na roupinha aqui de dobra. E agora a gente faz a mão. Para cada mãozinha, eu vou usar 1 grama. Sempre que eu vou mudar a cor da pasta, eu gosto de limpar a minha mão com um paninho para tirar toda a cor que possa ter ficado. Se não, gente, vixe, fica tudo manchada, suja a pasta, tá? Tem que tomar cuidado. E outra coisa, eu já deixo a modelagem toda pesada aqui para nossa live, né? Então, ele vai ressecando a pasta, ela vai ressecando. Então, a gente tem que dar uma sovadinha e depois fazer a modelagem, tá? Se a sua pasta tá craquelando, falta sovar, tá bom? Para a mãozinha, então, aqui eu tenho 1 grama. Eu vou pegar uma bolinha e vou apertar. Vou juntar aqui porque eu já vou fazer as duas juntas. Ela tem menos de 1 grama, tá? Ó, pego uma bolinha, faço uma bolinha assim, coloco aqui no tapetinho e aperto. E agora eu vou fazer a mãozinha. Deixa eu ver se vai ficar bom esse tamanho. Vai ficar muito grande, eu vou tirar um pedacinho. Fica com mais ou menos meio grama cada mãozinha, tá? Vou fazer uma coxinha bem gordinha, aperto. Vou fazer o dedão. Vou separar o dedão. Deixo ele bem redondinho, certinho. E aqui eu vou fazer 3 dedinhos. Então, faço 1, 2. A mão do Mickey é assim, gente, bem fofinha. Essa parte aqui eu vou deixar retinha. Vou pegar o bracinho, ó, passo colinha. Coloco essa parte aqui que a gente fez. Passo colinha. E coloco a mãozinha. Passo colinha. Tá vendo como fica bem característico, né? A mãozinha segura o pezinho, o bracinho a gente coloca aqui. Faço uma coxinha gordinha, aperto. Vou fazer o dedão, corto o dedão. Deixo ele bem redondinho. E aí eu vou fazer a marcação de 3 dedinhos. Deixo essa parte retinha,
passo colinha no braço, coloco essa parte aqui que a gente apertou, passo colinha, coloco a mão. Passo colinha aqui no corpinho. E agora eu vou fazer o babadorzinho. O babador dele é amarelinho. Eu vou abrir a pasta, olha, pegar um pedaço de pasta. Vou fazer uma cobrinha pequenininha e aí eu vou abrir. Eu vou abrir já pensando no tamanho que eu quero que ela fique. Olha, eu vou colocar aqui e vou ver se ficou bom o tamanho. Olha, ficou perfeito. É esse tamanho mesmo que eu quero. Então, aqui eu só vou ajustar, deixar ele bem redondinho, bem certinho. E vou cortar. E aí eu vou fazer o acabamento do babadorzinho, tá? Então, eu vou abrir uma cobrinha para colocar em volta. Passo colinha. E aí eu vou colar essa cobrinha que eu fiz aqui em volta, olha. Por isso que é importante você sempre olhar para o desenho, para você fazer assim bem fiel ao desenho que você está fazendo. Passo colinha. Aqui, deixa eu ver se eu vou precisar cortar. Eu vou cortar um pedacinho para encaixar no palito, né? Ó, corto. Aí ele encaixa aqui direitinho. Aqui eu vou fazer um lacinho para colocar com a cobrinha que eu já tinha feito. Um lacinho só para dar acabamento mesmo. Mas fica atrás, precisa fazer? Precisa, gente. Isso aqui é um carinho, é um cuidado que você tem que ter, né? Faz esse lacinho, olha, até aparece de frente, fica tão lindinho. E agora a gente vai começar o rostinho do Mickey. Eu vou fazer a cabecinha dele. O Mickey Baby, gente, todo é uma dica que eu vou te dar. Todos os personagens bebês, eles têm a cabeça grande, tá? Então, a cabeça normalmente é maior que o corpo. Então, isso caracteriza os personagens babies, tá? Então, é legal você saber disso também. Aqui eu tenho 24 gramas de preto. E aí, eu vou colocar um pouquinho de CMC aqui no meu preto para dar estruturação, tá? Como a cabeça é grande, ela pesa, né? Então, o corpinho tem que estar com CMC, tem que estar estruturado, a cabecinha também, para não cair para trás, tá bom?
Faço então uma bolinha. Vou dar uma apertadinha nessa bolinha. E eu vou fazer a orelhinha com 2 gramas. Deixa eu só me certificar que é 2 mesmo. 2,5 gramas, tá? Em cada orelhinha. Faço uma bolinha. Faço uma bolinha. E aí, eu vou pegar um macarrão. E aí, eu vou usar o espaguete. O espaguete integral. Aqui eu vou pegar mais ou menos 2 centímetros do espaguete. Vou colocar na bolinha. Vou passar um pouquinho na colinha para ele não cair. Olha. E aí eu vou apertar. Se você apertar e perceber que rachou, tira e faz de novo, tá? Eu vou ver se esse tamanho tá bom. Olha, tá perfeito. O tamanho que ficou perfeito. Deixar bem redondinho. E aí eu vou deixar aqui secando. Enquanto a orelhinha vai secando, eu vou fazer o rostinho. O rostinho dele é com a pasta de cor pele. Tem um corante que chama pele. Mas se você não tiver ele, porque hoje em dia tem vários tons de pele, esse aqui é o de pele clara, tá? Você pode fazer com o corante laranja, só que é bem pouquinho laranja, gente, bem pouquinho. Se você percebeu que passou do ponto, tira um pedacinho, coloca na pasta que está crua ainda, que você não tingiu, para depois ir chegando na tonalidade, tá bom? Ó, vou pegar um pedaço da pasta. E se ficou alguma dúvida, pode perguntar que daqui a pouco eu vou te responder, tá? A gente está fazendo um Mickey Baby. E a gente está no aquecimento do nosso evento, que é semana que vem, segunda, terça e quarta. Semana do bolo lucrativo. A gente vai fazer bolos para a jornada do bebê. E aí você vai aprender como lucrar com bolos personalizados. Cortei um coração e aí é que tá, gente. Agora a gente vai medir no rostinho e ver se esse coração tá do tamanho certo do rostinho dele. Olha, tá perfeito. O rostinho do Mickey é um coraçãozinho, o olhinho dele, né? É um coraçãozinho. Vou colar, então. Eu vi já que ficou perfeito o tamanho. Eu venho aqui e colo. Eu não tenho cortador de coração. Como é que eu posso fazer? Você pode copiar um coração no papel e usar ele como cortador. Ou você pode usar o cortador redondo, fazendo aqui 2 marcações, e aí você corta com a estequinha, tá? E aí eu vou fazer a boquinha. Olha aqui como é que ficou. Vou fazer a boquinha. Para a boca, eu vou usar 6 gramas da pasta de cor pele. E é aqui na boca que muita gente erra. Então, presta bem atenção como é que a gente vai fazer, tá bom? Para você fazer bem fofinho, bem lindinho esse Mickey Baby. Faço uma bolinha.
Vou pegar esses 2 dedos e vou fazer isso aqui na bolinha. O nariz dele é mais avantajado, né? Ele tem um narizinho de ratinho. Então, aqui você já modela no narizinho dele. A bochechinha é bem fofinha. Então, aqui eu tenho que deixar a bochechinha dele bem fofinha. Deixa eu ver o tamanho que tá essa boca. Ela tá no tamanho certo. Então, vou colocar aqui no tapetinho. Como é que eu coloco aqui, amor, para eu conseguir uma imagem, para eu conseguir fazer, hein? Ó, eu vou apertar a parte de baixo, deixando o narizinho dele empinado. Vou beliscar a bochechinha, para ele ficar com uma bochechinha. Vou fazer assim para você conseguir ver melhor, olha. Faço uma bochechinha assim, eu vou dando beliscõezinhos para deixar a bochechinha bem fofinha. Tudo isso você faz na mesa, tá? Eu tô fazendo aqui para você conseguir ver direitinho. Ó, vou fazendo esse movimento. Trazendo a bochechinha pro lado, que nenê tem bochechinha. E aí eu vou colocar aqui para ver como é que ficou. Perfeito. Então agora eu vou colar. Passo colinha. E coloco aqui no rostinho. Agora aqui no rostinho eu vou acertar. Então vou deixar o narizinho dele empinadinho. Assim eu acho que dá pra ver aqui, né? Deixo o narizinho dele mais empinadinho. A bochechinha. E aí a gente já consegue ver o Mickey. Mas sabe o que eu achei? Achei que ele ficou muito bicudinho, ele ficou quase um Mickey normal, né? Ele não tá parecendo o Mickey Baby. O Mickey Baby tem a bochechinha menorzinha. Então eu vou diminuir a pasta. Eu falei 6 gramas. Vamos pegar 4 gramas e meia. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou subir o narizinho dele, empino o narizinho. Vou puxar a bochechinha dele, dando beliscõezinhos. E aí eu vou colocar aqui na mesa e vou puxar a boquinha dele mais para baixo aqui. Agora eu vou colocar aqui de novo, para ver se esse tamanho ficou bom. Olha, ele ficou bem melhor, tava muito bicudinho, né? Então agora eu vou passar a colinha. E venho modelando. Tem como vir mais para cá, amor? Posso trazer? Se eu não derrubar ele. Aqui tá bom? Mexe aí pra mim aqui. Isso. Aí eu acho que tá bom assim. Prontinho. Agora eu vou fazer o sorriso dele, tá? Então, para fazer o sorriso dele, eu vou começar com esse daqui, eu faço uma marcação desse lado e outra marcação desse lado. E aí eu venho fazendo o risco. Para não errar, faz de um lado e depois do outro. E ele tem a covinha. Para fazer a covinha, pega essa tequinha de ladinho assim
e aperta. Agora eu vou abrir a boquinha dele. Eu vou usar essa estequinha aqui de silicone, que ela é curvadinha. E se você não tiver essa, você pode usar essa daqui, de pezinho, que também dá certo, tá? Coloca dentro da boquinha dele, ó, do lado de baixo. E vai apertando. E aí você vai abrindo o sorriso. Vou marcar aqui novamente. E vou fazer a marcação do narizinho. Olha que lindeza que já tá, né? E aí eu vou fazer a marcação dos olhinhos. Vou pegar uma estequinha de bolinha e vou marcar aonde eu vou colocar o olhinho. Vou pegar a pasta branca. E vamos fazer o olhinho. Para fazer o olhinho, eu vou fazer 2 arrozinhos. Faço uma bolinha. Outra bolinha do mesmo tamanho. Faço um arrozinho. E aperto. Se ele não ficar do formato certo, é só você arrumar, tá? Passo colinha, onde eu fiz a marcação para o olho. E já coloco o olhinho aqui. Aperto. E vamos lá fazer o nariz e a boquinha. Para a boquinha, eu vou colocar uma pasta. Voltou? Posso continuar? Olá, pessoal! Obrigado por estarem aqui. Bom, vamos lá. Vamos fazer a boquinha, né? Dentro da boquinha. Então, vou pegar aqui uma bolinha preta. Vou puxar de um lado, aperto, ó. Faço uma coxinha, aperto. Faço uma coxinha do outro lado e aperto. O que que a gente quer? Vai imaginando aqui. O lado de dentro da boca dele, tá? Que vai ficar ali dentro. Então, eu passo colinha dentro da boca dele e vou colocar essa pasta preta. Coloco a pasta aqui, com a ajudinha da esteca, eu vou ajeitar ela dentro da boquinha dele. E vou fazer a linguinha. A linguinha, um pedacinho de pasta vermelha. Faço uma bolinha.
aperto, passo colinha. E coloco a linguinha aqui. Mas eu vou fazer um cortezinho bem no meio da linguinha. Vai ficar assim, tá? E aí eu vou pegar 2 bolinhas pretas para fazer a menina dos olhos. Eu vou fazer 2 bolinhas pretas. Feijãozinho, ó, bolinha. Feijãozinho. Bolinha, feijãozinho. Passo colinha. Aperto e coloco no olhinho. Aperto e coloco aqui. E o narizinho dele, eu vou fazer uma bolinha preta. Deixar um feijãozinho. E colocar aqui onde eu já fiz a marcação. Olha só que gracinha, que tal o nosso Mickey? Aí, eu vou pegar o corante preto ou a tinta, aqui eu vou usar a tinta da Ink Sugar, só para fazer um risquinho aqui acima dos olhos. Gente, o meu godê, conforme eu vou usando, eu vou deixando, porque dá para a gente continuar usando essa tinta depois, tá? Tinta comestível. Então, eu deixo ele guardadinho, porque a gente usa bastante. E aí, quando a gente tá fazendo igual eu estou fazendo o kit da Branca de Neve, né? Eu estou usando essas cores, então eu vou deixando ele ali quietinho. Eu vou passar esse pretinho só aqui em cima do olhinho. Só assim, tá? E aí eu já vou colocar a cabecinha dele. Então eu vou fazer o buraquinho. Vou ver aqui o meio certinho da cabeça. Vou fazer o buraquinho. Esse palito tá muito grande, então vou cortar um pedacinho. Passo colinha. E eu coloco a cabecinha. E aí já vou colocar as orelhinhas, ó. Passo colinha. Passo colinha. Olha só que gracinha, gente, olha. E aí, para finalizar o Mickey, eu vou fazer o brilhinho dos olhos. Vou fazer com a tinta branca, que não pode faltar, né? E aqui eu vou fazer o brilhinho dos olhos e vou fazer também um brilhinho nesse narizinho, né? Então, eu pego um palito de pontinha e faço aqui uma bolinha branquinha. E aqui no narizinho dele eu faço um brilhinho assim, mais puxadinho. Até nas orelhinhas a gente pode fazer esse brilhinho. Olha que lindeza, essa fofura. E aí eu vou fazer a plaquinha do nosso bolinho agora para finalizar. Então aqui, ó, já posso colocar ele sentadinho aqui em cima. Vou passar a colinha, igual eu falei para vocês no início da live, quem não viu o início da live, volta esse vídeo para você assistir o início.
eu gosto de colocar um palito maior para enfincar ele aqui no bolinho, né? Mas ele não vai cair, porque ele não é tão grande, só tem que ficar bem coladinho, mas você pode fazer um palito já maior quando você estiver fazendo em cima de um isopor, um bolinho de isopor, tá? Aí você já pode fazer ele. Vou deixar ele aqui no cantinho, aqui tá bom? Não, que eu vou fazer a plaquinha, pode continuar aqui. Olha, eu fiz então aqui a plaquinha e agora a gente vai colocar o mêsversário. Deixa eu ver onde eu coloquei o meu pincel. Vou pegar um pincel e aqui eu vou desenhar, tá? Eu vou fazer ele de preto e vou fazer uns detalhezinhos amarelos. Então, aqui eu posso primeiro escrever com lápis. Aqui eu tenho um lápis 6B, que eu sempre falo nas lives, falo nas aulas, né? Que esse lápis é bem legal porque ele transfere bem. Você pode escrever num papel, copiar do computador e transferir para cá, ou você pode escrever direto, né? Então, aqui eu vou fazer de um mês. Então, eu vou colocar aqui o número 1. E aqui eu escrevo mês. Ah, ficou torto. Olha só, não ficou alinhado. O que eu posso fazer, Mi? Pega um paninho. Amor, ajuda eu com o nome desse paninho. Perflex. Não é Perflex. Ah, não. Esse é o Duramax. Duramax. Ele não solta pelinho, tá? Pega um paninho limpo, Duramax. É com ele que eu limpo a mão, gente. Mas você não vai limpar aqui com o que você limpa a mão, tá? Ó. Limpa a pasta. Ah, errei, não tem jeito, vou ter que fazer de novo. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Tem que colocar um palito. Vamos lá, vou colocar o palito nele. Deixa ele aqui sentadinho. Ao vivo. Vou escrever aqui mês. Acontece de tudo ao vivo, né, amor? A energia cai. Graças a Deus voltou. De tudo. Só deu 2 caidinhas na energia. Vou pegar aqui a tinta preta e agora eu venho desenhando. Gente, os mêsversários estão mais do que em alta e fazer doces, bolos, né, para criança é maravilhoso, porque a criança vai ser um cliente para sempre, né? Você começa com o mêsversário, começa com o chá de bebê, na verdade, né? O chá de revelação e depois, calma aí que eu já vou pegar ele, eu não posso parar de escrever aqui. E depois você continua nos aniversários. Bom, vamos lá. Ele está secando, ele está bem molhadinho. Então, a gente pode pegar um potinho e colocar atrás dele e deixar ele secar bem, tá? Para depois a gente colocar ali no bolinho. Ele não pode estar molhado na hora de colocar no bolo, tá bom? Eu vou decorar esse um mês com uma chupetinha. Então, eu vou pegar aqui, bem facinho, para a gente finalizar. Vou pegar a pasta amarela para ornar com o nosso bolinho, né? Ó, pego a pasta amarela, vou cortar um coração. Vou cortar a parte de baixo aqui do coração. E vou deixar redondinho a parte de baixo. Deixar assim redondinho. Vou pegar uma bolinha amarela.
e vou apertar. Vou pôr aqui, ó, uma chupetinha. Coloco aqui. Coloco a colinha. Essa bolinha eu vou colocar aqui. E aí eu vou colocar o cabinho da chupeta. Pego uma bolinha. Vou abrir. E aí vou afinar as pontinhas. E aperto. E vou fazer isso daqui, ó. Vou fazer uma meia lua. Uma lua crescente. Passo colinha. E vou colocar aqui na chupetinha. Para finalizar, eu pego a estequinha de pontinha. Vou fazer um buraquinho desse lado e um buraquinho desse lado. Olha só que lindinha que fica. E aí eu vou colar no cilindro. Dica, gente, para colar a plaquinha. Sempre coloque com cobertura de chocolate, para não ter risco de cair, tá bom? Não coloque o dedo em cima de onde você pintou, porque tá fresco, né? Você acabou de pintar, para não borrar. E cola com chocolate. A Mi tá colando com cola aqui, porque eu tô sem chocolate aqui. E vamos lá, vou colocar então um palito aqui para colocar o Mickey. Então, para não ficar 2 palitos, já faz com um palito inteiro, como eu falei no começo da live, tá? Para não correr o risco, depois de cair, você faz já sentado no isopor. Aí você coloca ele assim. Eu tô que tô, amor. Aí, olha. Tô quase falando para você ir lá e derreter um chocolate. Pronto, acabou os seus problemas. E tá pronto o nosso bolinho, gente. Olha só que lindo que ficou. Gostaram, gente? Eu amei estar aqui com vocês. É sempre muita adrenalina fazer live, né? Ao vivo, a gente tem imprevistos que a gente não espera, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada por todos vocês que estão aqui comigo desde o início. Tenho certeza que vocês aprenderam muito, né? Posso virar para cá, amor? Fala para mim. Posso? Aí. Mais para frente? Gostaram, gente? Olha só que lindo. Então, aí, vou dar as dicas finais para vocês, tá bom? Para vocês conseguirem fazer um bolinho perfeito e ele chegar perfeito na casa do cliente. E por quanto eu vendo esse doce, que eu tenho certeza que vocês querem saber, né? Por quanto vender esse doce? Bom, vamos lá. Deixa a modelagem secar, né? Quanto tempo, Mia, eu preciso esperar essa modelagem secar? Olha, 4 horas é o suficiente, 2 horas, porque seca muito rápido. Se tiver chovendo, vai demorar um pouquinho mais para secar. Se você tomar todos os cuidados que eu falo, né, nas aulas de pasta de leite em pó, você vai ver que você não vai ter dificuldade nenhuma para fazer a secagem, tá? Então, é sempre usar o CMC, deixar ele secar bem, para depois colocar no bolinho. Assim, ele não vai cair, não vai perder a cabeça. E outra dica, vou fazer topo de bolo. Faça o topo de bolo sempre com o espeto de bambu. Tem que usar o espeto de bambu, o grosso,
para você ter uma modelagem firme, que não vai cair do bolo, tá? Então, essa modelagem tem que ter o espeto que vai desde cima até embaixo. Por quê? Quando você colocar a modelagem no bolo, ela vai estar super segura e ela não vai cair, tá bom? Então, é importantíssimo que você tome todas esses cuidados para você ter uma modelagem perfeita. E aí o cliente chega, pega a modelagem, o bolo, leva para casa e vai ter um bolo perfeito para cantar o parabéns de mêsversário, né? Parabéns de mêsversário, que bonitinho, gente. Eu amo fazer bolo de mêsversário. E, bom, acho que são essas dicas que eu ia dar para vocês. Acho que se ficou alguma dúvida, fala agora para mim, que aí eu tiro toda a dúvida de vocês, tá bom? Deixa eu ler aqui o comentário de vocês. Tá. Boa tarde, professora. Olha, quanto devo cobrar nesse bolo? Maravilha, já vou falar, Edilma. Já vou falar quanto que a gente... Príncipe da Vila Belmiro. Não consigo dar o ponto na minha pasta. A matéria-prima aqui é diferente. Da onde que você é? Conta aqui para mim. Eu tenho a pasta Flex. Tô aqui, amor. Eu ensino a pasta Flex. A pasta Flex, todos os ingredientes que tem nela, tem em vários outros países, né? Eu tenho aluna do mundo inteiro, gente, na Europa, nos Estados Unidos, até na Austrália eu tenho aluna. Então, todas elas conseguem fazer a pasta Flex com facilidade, tá bom? Então, fala para mim de onde que você é. O rostinho, o coração. O coração não tem gramatura, Vilma, porque é o tamanho. Então, você tem que ver o tamanho para ficar esse tamanho certinho. Não pode ficar muito pequeno. Por isso que eu dou a dica de sempre estar olhando no desenho e ver se ele está realmente do tamanho que está no desenho, tá bom? Então, ele tem que estar nesse tamanho assim certinho da cabeça dele. Não muito grande, nem muito pequeno. Esse tamanho aqui certinho que mostra ali no desenho, tá? Gente, esse cilindro de bolo eu cobro R$60. É um cilindro simples, com uma modelagem, né? Não tem tantas coisas, não tem flores, não tem mais de uma modelagem. Então, é um cilindro super simples. Então, ele de R$60 a R$80 você pode cobrar, tá bom? Então, agora, eu vou fazer mais coisas, vou colocar flores e tal. Aí, você vai colocando o valor no seu bolo, tá? É para eu erguer, amor? Aqui tá bom? Perfeito. Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi a nossa primeira aula do aquecimento da Semana do Bolo Lucrativo, que começa na segunda-feira, dia 12, tá? Dia 12, já assim aqui, dia 12, a gente vai ter a Semana do Bolo Lucrativo. A gente vai fazer segunda, terça e quarta-feira. Vai antecipar as vagas do nosso curso da Jornada do Bebê, o curso completo de bolos personalizados. Então, se você quer aprender mais sobre bolos, entra no grupo que está aqui na descrição. A Semana do Bolo Lucrativo é gratuita. Você vai aprender 3 bolos lindos, 3 decorações perfeitas para você fazer nos seus bolos. Então, se você está em dúvida se é isso mesmo que você quer, se você tem medo de fazer bolos personalizados, se você quer se diferenciar, está começando agora, você está no lugar certo, já clica aqui no grupo, entra na nossa Semana do Bolo Lucrativo. Eu estou te esperando lá. Amanhã a gente volta, amor? Amanhã a gente está de volta, Amanhã se Deus quiser. a gente está de volta para continuar esse aquecimento, coisa mais linda. E coloca aqui nos comentários para a gente ler depois se você chegou aqui pela primeira vez. Se você descobriu agora o canal aqui da Mi, né, aqui no YouTube, coloca aqui nos comentários também se você está iniciando na confeitaria ou se você já é e está procurando alguma coisa para se diferenciar, está no lugar certo. Olha só os detalhes e a perfeição quando você segue o passo a passo com a medida certa, fica perfeito. Fica perfeito. É você entender como que funciona a modelagem, como fazer a técnica correta, que técnica aplicar, né, no doce que você está fazendo, e você vai ficar
cada vez melhor. Não precisa ter medo. Eu tô aqui com várias alunas, né, gente? Né, minhas anjinhas lindas? Que fizeram isso. A Vilma entrou na nossa última turma da formação e, olha, ela arrasou no kit que ela fez. Ficou lindo, perfeito. A Valécia também está arrasando nos kits dela e não pode perder tempo. Você tem que colocar a mão na massa mesmo e ir fazendo as suas modelagens e cada vez mais ficando melhor, né? A gente não aprende só de assistir, a gente aprende de colocar a mão na massa. Então, já prepara a sua massa aí, vem comigo amanhã, que amanhã a gente volta para a nossa próxima aula de aquecimento, tá bom? E já deixa reservado, gente, 12, 13 e 14 às 7h30 da noite, a gente tem um encontro marcado. Mas para você participar, você precisa entrar no grupo, tá bom? Faça a sua inscrição agora, clica aqui no link abaixo, eu tô te esperando lá, tá? Fechou, amor? Fechou. Gratidão, gente, muito obrigado, um beijo no coração de vocês e vejo vocês amanhã às 4 horas. Tchau, tchau. Tchau.